objetivo dessa aula é estudar a farmacoterapia na obesidade. A obesidade hoje em dia é uma síndrome, é considerada uma situação multifatorial que vem cada vez mais acometendo parcelas maiores da população mundial. Então, tem vários motivos que estão envolvidos nisso e várias repercussões disso dentro do organismo. Tá? É uma doença não, na verdade é um conjunto de doenças que acaba o tempo todo refletindo estilos de vida pouco adequados à fisiologia do ser humano. Tá, e hoje em dia não só do ser humano, você vê cachorros obesos, gatos obesos, cavalos obesos, tá? Mas aí também refletindo problemas do estilo de vida dos donos desses animais, tá? Então vamos primeiro tentar caracterizar o que a gente pode chamar de obesidade. A maneira mais simples de você definir a obesidade é pelo índice de massa corporal, tá? Que é peso sobre o quadrado da altura. Tudo que passa de 25 quilos por metro quadrado é considerado sobrepeso, passou de 30, considerado obesidade. Hoje em dia já se sabe que essa não é a melhor definição que a gente tem. A melhor definição é pela circunferência abdominal. Por quê? Porque foi se descobrindo que a obesidade do tipo androide, que é essa daqui do desenho da esquerda, onde predomina a gordura abdominal, é a que está relacionada ao risco cardiovascular e ao risco metabólico da obesidade. Porque a gordura abdominal está mais perto dos órgãos. Então, fígado, pâncreas, coração. Tá, então, é essa gordura que é considerada o problema. A obesidade ginoide ou ginecoide, que é onde você tem a predominância da gordura nas nádegas, nos quadris, nas coxas, nos braços, ela não é tão prejudicial do ponto de vista cardiovascular e do ponto de vista metabólico, embora ela também seja do ponto de vista osteoarticular. Tá, o teu paciente tem um problema de joelho, evidentemente, quanto mais ele emagrecer, menos ele vai sobrecarregar essa articulação. Tá, mas o que a gente fala de síndrome metabólica, principalmente, está muito mais relacionada com a obesidade abdominal. Tá, então, o que se faz é medir a circunferência abdominal. Para a mulher, tudo que passou de 90 é considerado obesidade. Para homem, tudo que passa de 110 é considerado obesidade. Tá, até pouco tempo atrás eram 80 e 100 esses limites. Eles acabaram agora sendo um pouco ampliados, tá? Então, sempre é interessante a gente frisar que existem duas coisas diferentes: sobrepeso e obesidade. Tá? O que vem se demonstrando cada vez mais, inclusive em experimentos com animais, não só com humanos, é que se você tem um paciente com sobrepeso, ou seja, ele está abaixo do nível de obesidade, tanto em IMC quanto em circunferência abdominal, se ele for ativo e ele tiver a capacidade de manter esse peso em que ele está no longo prazo, essa pessoa, esse paciente, ele é mais saudável do que um magro sedentário. E mais ainda do que uma pessoa que passa do sobrepeso para o peso considerado normal, daí de volta para o sobrepeso, de novo para o peso considerado normal. Ou seja, ele fica engordando e emagrecendo constantemente no chamado efeito sanfona. E essa é a pior situação de todas. Quando a gente fala em sobrepeso, é o paciente não manter o peso, ele fica emagrecendo e engordando. Por quê? Cada vez que o paciente emagrece rápido, e cada vez que o paciente engorda rápido, o organismo lê como sofrimento. Então, o que acontece? Começam
a ser liberados dentro do organismo mediadores do processo inflamatório, que é como o organismo se defende. Então, substâncias do sistema imune, substâncias do processo inflamatório começam a aumentar de quantidade dentro do organismo para tentar defender o organismo daquilo que ele está lendo como uma agressão, tanto engordar quanto emagrecer rapidamente. Essas substâncias é que estão relacionadas ao desenvolvimento da placa de ateroma. Então, as placas, elas são basicamente provocadas por reações inflamatórias, tá? Por isso que você manter um peso, ainda que esteja no nível do sobrepeso, com atividade física constante, é muito mais benéfico para o paciente do que emagrecê-lo rapidamente, sendo que ele não vai conseguir manter esse peso. E é raríssimo o paciente conseguir manter o peso no longo prazo quando ele emagrece muito e muito rápido. Quanto mais devagar ele emagrece, mais tempo ele vai manter o peso. Tá? Isso daí é uma evidência clínica, a gente encontra isso já em trabalhos, inclusive de revisões sistemáticas, indicando esse tipo de comportamento. Então é muito importante que você primeiro identifique se o teu paciente tem condição de manter o peso depois de ter emagrecido. Isso passa muito hoje em dia pelos motivos que levaram esse paciente a querer perder peso. Se a pessoa quer perder peso para ficar saudável, então ela consegue aceitar quando você diz que ela vai emagrecer lentamente e ela vai perder no máximo 10% do peso total. Tá, esses 10% a gente daqui a pouco vai ver alguns gráficos. É o máximo de perda de peso que você relaciona com ganho de saúde cardiovascular e metabólica. Então, o teu ganho máximo em termos cardiovasculares, tá? Então, diminui pressão arterial, diminui sobrecarga cardíaca. E ganhos metabólicos, diminui glicemia, diminui LDL, tá? O máximo que você consegue é quando o paciente perde 10% do peso corporal inicial. Se ele perder 15, 20, 30, 40, o ganho é o mesmo. Tá? Então, se ele quer se manter saudável, ele tem que ter essas informações. Agora, tem muita gente que diz pro nutricionista que ele quer se manter saudável, só que ele não quer. O que ele quer realmente é emagrecer e ter o corpo que a pessoa que ele vê no Instagram tem. Então, os homens querem aumentar a musculatura e as mulheres querem emagrecer e ter a barriga definida, tá? Isso não vai acontecer. E se a pessoa tenta fazer isso acontecer à força, além de não conseguir, ainda vai conseguir ficar mais doente do que ela ficaria mantendo esse peso que ela tem. Então, é importante emagrecer devagar e saber que todo ganho de saúde cardiovascular e metabólica está contido na perda de 10% do peso inicial, tá? Tudo isso em relação a sobrepeso. Obesidade não, tá? Obesidade, se você tem um paciente obeso, o teu objetivo é tirá-lo da obesidade. Seja com medicamento, seja com medicamento de dieta, seja com cirurgia bariátrica, como o paciente conseguir, tá? Porque a obesidade, sim, está relacionada com o aumento violento do risco cardiovascular e do risco metabólico, tá? Aqui nesse mapa a gente tem a prevalência de obesidade no mundo, tá? Quanto mais vermelho, mais prevalente. O Brasil está quase chegando nos Estados Unidos, não chegou ainda, porque no Brasil impera o sobrepeso. A gente tem tanto sobrepeso quanto os Estados Unidos, só que a gente tem ainda menos obesidade, mas nós estamos chegando lá, tá? As mulheres, principalmente ao redor da menopausa e depois dela, é que fazem essa maior população de obesos do país, tá? E a obesidade realmente ela é prejudicial em qualquer circunstância, sobretudo abdominal, tá? A gordura abdominal não deve coexistir com o teu paciente, então ela tem que ser eliminada de qualquer maneira.
Aqui a prevalência tanto de sobrepeso quanto de obesidade em crianças, tá? Crianças e adolescentes aqui até 19 anos. Então é um absurdo. Vejam nos Estados Unidos a porcentagem que a gente tem de meninos obesos, chega a quase 70% dessas crianças e adolescentes. Tá? E o Brasil está indo também ali. Tá? É interessante que na infância e na adolescência, ao contrário da idade adulta, predomina em meninos o sobrepeso e a obesidade. Isso começa a virar depois dos 30 anos. 30, 35, aí já começa a perimenopausa, 40, 45, aí que as mulheres começam a passar os homens no índice de massa corpórea, tá? Não passam na circunferência, porque os homens têm sempre a circunferência abdominal maior, mas em termos de obesidade pelo IMC, as mulheres só começam a ultrapassar os homens depois dos 40, 45 anos. Antes não, antes os homens são mais sobrepesados e obesos. Vamos dar uma olhada na bioquímica para a gente rever algumas coisas que vocês já provavelmente sabem. Tá, vamos dar uma passada rápida, que normalmente a gente fala bioquímica, o aluno se arrepia todo de medo, mas vamos dar uma passadinha rápida na bioquímica do metabolismo. Bom, a etiologia da obesidade ela é muito complexa. Então você tem basicamente 2 grandes grupos de fatores interagindo entre si que vão te levar à obesidade. Fatores comportamentais e fatores fisiológicos. Tá? Nesse aspecto, os fatores comportamentais estão sendo cada vez mais importantes. Tá? Hoje em dia, já é mais ou menos estabelecido que se o paciente é gordo, ele não quer ser gordo e ele não consegue emagrecer, ele tem um problema comportamental. Então você precisa tratar com terapia comportamental, com medicamentos que alterem o comportamento, então drogas de ação central, para aí o paciente conseguir aceitar a tua intervenção dietética. Porque senão você vai falar o que você quiser, o paciente não vai conseguir aceitar. Ou ainda que ele aceite mentalmente, ele não vai conseguir fazer. Tá? E os fatores fisiológicos, fatores metabólicos do paciente, problemas metabólicos, doenças metabólicas, doenças endócrinas, tá? Fatores genéticos, tá? Mas assim, a maior parte, infelizmente, da obesidade. Então, a maior prevalência da obesidade, ela vem se devendo a fatores externos, ou seja, basicamente comportamentais e ambientais que refletem nas escolhas dietéticas do paciente. Tá? Então, basicamente, é fundamental que se identifique a alteração comportamental do paciente que o levou a isso. Bom, uma grande simplificação nos mostra que a obesidade é um desequilíbrio entre a entrada de energia no corpo e a saída de energia. Então você tem o anabolismo, que é a formação de reserva, tá? Tanto de gordura quanto de glicogênio. E você tem o catabolismo, que é uma mobilização da energia armazenada no organismo ou daquela que você introduz na alimentação, para que você tenha absorção de aminoácidos, glicose, principalmente a glicose, e ácidos graxos, tá? Quando você desbalanceia isso, você aumenta a entrada de energia que o organismo não está utilizando, você começa a formar depósito, tá? Principalmente em forma de adiposidade. Por muito tempo já se vem estudando quais são os passos metabólicos e quais substâncias estão envolvidas nessa sinalização. O que é que diz para o cérebro que a gente está ingerindo mais energia do que está gastando? E quem diz para o cérebro quanto de energia ele tem que permitir que o organismo gaste? Então, quais substâncias fazem isso? Foi se percebendo ao longo do tempo
que os neurônios responsáveis por esse balanço energético estão no hipotálamo. Tá, vamos dar uma olhadinha depois em quais regiões, principalmente no núcleo arqueado, mas o controle da ingesta alimentar e o controle do balanço energético do organismo são fundamentalmente regulados no hipotálamo. Tá, vamos dar uma olhada como isso acontece. Bom, esse é o esquema, tá, do núcleo arqueado, que é uma parte do hipotálamo, e aqui está mostrando as vias de neurotransmissão, tanto orexígenas, que são aquelas que vão induzir o apetite, quanto as anorexígenas, que vão induzir a saciedade. Tá? Então, o que a gente tem? A grelina, sendo o hormônio mais importante no organismo, que leva à ingestão do alimento, que leva à sinalização de fome, tá? Por quê? Porque ela estimula as vias de um peptídeo chamado neuropeptídeo Y e de um outro peptídeo, que é o peptídeo relacionado ao AGUT, tá? AGRP, tá? Então, aqui a gente tem uma via que vai estimular o centro da fome, tá? Isso com interação com receptores da melanocortina, tá? Da PONC, tá? E aqui a gente tem, por outro lado, a insulina, que vai sinalizar a via da glicose, a leptina, que vai sinalizar a via dos lipídios, e a colecistocinina, que é um hormônio que a gente tem principalmente no intestino. Você tem receptores ali, tá? Para leptina principalmente, que vão estimular a via da CART. CART é o transcrito relacionado com cocaína e anfetaminas. Tá? É evidente que não é preciso que você use cocaína e anfetaminas para você ter as proteínas desse transcrito. Tá? Transcrito é o RNA mensageiro. É claro que quem usa essas drogas tem muito mais desse CART, mas a gente produz o CART normalmente dentro do organismo. Tá? E a PONC também. A PONC é próprio melanocortina, um peptídeo que depois que ele é quebrado, que ele é clivado, ele vai dar origem aos opioides endógenos, tipo endorfinas, a melatonina, a melanina, tá? Então são peptídeos que vão estar envolvidos com o estímulo do centro da saciedade, também lá em cima nos receptores de melanocortina, tá? O MCR4 ali, tá bom? Isso é bem mais complicado do que está aqui, tá? O que é importante que a gente saiba: grelina estimula o centro da fome, insulina e leptina estimulam o centro da saciedade. Que é o que está aqui, tá? Então a gente tem um controle do peso corporal e do ciclo saciedade e fome de curto prazo e de longo prazo. No curto prazo, a gente tem envolvidos a grelina, o neuropeptídeo YY, que não é o mesmo do Y, tá? Existe o neuropeptídeo Y e o neuropeptídeo YY, tá? E a colecistocinina. No longo prazo, que vai ser responsável pela transformação do excesso de energia em gordura, a gente tem as sinalizações da leptina e da insulina, tá? Daqui a pouco vamos ver como. Bom, aqui as substâncias principais, as vias principais envolvidas no balanço fome e saciedade. Então, substâncias que diminuem a fome, que estimulam o centro da saciedade. Leptina, PONC, próprio melanocortina, CART, transcrito relacionado a cocaína e anfetamina, CRH no
no ciclo CRH-urocortina, então hormônio liberador de corticotrofina, que lá no fim dessa via vai te dar o cortisol, o alfa-MSH, hormônio estimulante de melanócitos, e a serotonina. Tá? Em relação ao aumento do apetite, então estimulante do centro da fome, o neuropeptídeo Y, o peptídeo relacionado ao AGUT, o MCH, hormônio concentrador de melanina, as orexinas, se estou errado aqui, oxerinas, não são orexinas, a noradrenalina e a grelina. Evidentemente, os mais importantes reguladores desse balanço são leptina, insulina e grelina, tá? Em termos de longo prazo, de acúmulo de gordura ou quebra dessa gordura, a gente tem leptina e insulina. Então, os hormônios circulantes, que são esses, tá? Leptina relacionada a gorduras, insulina relacionada a carboidrato, a glicose principalmente, vão sinalizar para o hipotálamo que vai responder, tá? Com a deflagração do estímulo de busca do alimento ou com o estímulo de cessação, de interrupção da busca do alimento, de saciedade, tá? Uma vez que isso aconteceu, o organismo faz o balanço energético. Se está sobrando energia, está sobrando carboidrato, está sobrando glicose, existe a formação, a indução de formação de tecido adiposo, tecidos de reserva, tá? Normalmente a obesidade, ela vem muito relacionada com resistência à insulina e com resistência à leptina. Então, o paciente produz esses dois hormônios em uma quantidade até bem alta, bem maior do que dos não obesos. Só que o organismo não responde satisfatoriamente a eles. Então, você produz, só que você não consegue usar. Então, você não tem a sinalização funcionando nem da leptina, nem da insulina, e o cérebro continua te mandando buscar alimento, buscar alimento, buscar alimento, porque você não está com a sinalização correta. Tá? Isso também se comprova quando você percebe que o obeso, ele tem maior quantidade, obviamente, de adipócitos. Quanto mais adipócitos, tá? Quanto mais células adiposas, mais leptina ele tem, porque você está expressando o gene da obesidade, o gene da leptina, tá? Então, ele está produzindo muito mais leptina do que ele deveria estar, só que ele não está respondendo a ela. E nós temos também essa espécie de resistência cruzada. Então, a leptina e a sensibilidade à insulina estando também relacionadas, tá? Aqui você não tem muita dependência nem de obesidade, nem de idade, nem de sexo, nem de tamanho da circunferência abdominal, tá? Mas a gente tem uma relação entre leptina e insulina. Como? Quanto menor a sensibilidade à insulina, então quanto mais resistente à insulina é o paciente, mais leptina esse paciente vai ter, tá? E normalmente quanto mais leptina ele tem, menos ele responde a ela, porque vai ter aquela down regulation, se vocês se lembram dela, diminui a quantidade de receptores. Tá? Então, isso é muito importante. As duas estão relacionadas, tá? E sempre no sentido de uma aumentar a resistência à outra. Ou seja, uma bagunça metabólica no organismo do obeso. Tá? Que é o que está aqui representado. Então, o obeso, normalmente, ele tem resistência à leptina, que vai aumentando conforme também aumenta a resistência à insulina. A resistência direta à leptina vem principalmente de down regulation. Então, você tem uma diminuição de receptores, que depois acaba diminuindo a quantidade de formação desses receptores. E a leptina aumentada não tem aonde atuar. Por isso que o paciente fica resistente a ela.
tá? Que é o que está aqui também. O que vai acontecer no obeso? Você vai ter o excesso de leptina, tá? Também relacionado e também decorrente do excesso de insulina, porque o paciente está resistente à insulina, então ela fica circulando em maior quantidade, em vez de entrar na célula para carregar a glicose. Aí você tem esse aumento de leptina, que vai fazer com que os receptores para ela regulem, tá? Virem para dentro, deixem de ser sensíveis a ela. Isso dá um estímulo no cérebro, desencadeando a busca do alimento. Porque a leptina e a insulina teriam que estar sinalizando na célula que existe a energia já ali. E isso desencadearia o estímulo do centro da saciedade. Como você tem a insulina e a leptina circulando dentro do organismo, só que não atuando na célula mais, porque o paciente está resistente, o cérebro pensa que não tem leptina e que não tem insulina. E o que acontece ali? Uma deflagração de um estímulo de fome. A pessoa vai comer mais ainda. Isso está representado aqui. A insulina, então, em excesso, olha, altas concentrações de insulina, inibindo a lipólise. Ou seja, a gordura já não vai ser quebrada, porque o teu cérebro pensa que como você tem um monte de insulina ali, você tem glicose suficiente para ela conseguir jogar para dentro da célula, tá? Então, quanto mais insulina você tem circulando no organismo, maior o estímulo para reter gordura. Então tem que tomar cuidado quando você prescreve uma dieta, que não é só cortar as calorias. Até se você cortar as calorias apenas e o paciente conseguir fazer a dieta sem sofrimento, sem sentir fome extrema, ainda vai, tá? Mas é muito raro acontecer isso. O que acontece é se você cortar simplesmente as calorias, se o paciente se empestia de alimentos de alto índice glicêmico, ele vai ter cada vez mais fome. Tá? E cada vez mais ele vai ter a retenção da gordura. E cada vez mais ele vai ter dificuldade de perder peso. Tá? Então o problema maior do organismo, pelo menos pela bioquímica que se tem hoje, é o carboidrato. Tá? Não é nem a proteína nem a gordura. É o carboidrato do alimento, principalmente o ultraprocessado, que vem cheio de açúcar, é que vai te dar essa bagunça metabólica. Então, resistência à insulina, excesso de insulina circulando, e isso diminuindo os estímulos de quebra de gordura, de lipólise. Então, você vai acumulando cada vez mais gordura. Tá? E isso vai te levar ao aumento de leptina. Essa leptina vai regular os receptores. Isso vai mandar estímulo para o cérebro desencadear o processo de busca de alimento. Isso vai induzir fome. Tá? Outro sinalizador do ciclo fome-saciedade é a grelina. A grelina é um orexígeno, então na presença dela existe o estímulo do centro da fome, tá? Ela vai iniciar impulso alimentar, ela vai diminuir o efeito da leptina, ela não vai permitir que a leptina haja nos receptores dela, porque a leptina é um indicador de saciedade, tá? Relacionado com gordura. Vai aumentar a secreção e motilidade do trato gastrointestinal, aumenta o peristaltismo e diretamente no hipotálamo você vai estimular os neurônios orexígenos, tá? O neuropeptídeo Y principalmente e o AGUT. Aí você vai ter estimulação do centro da fome, tá? A hiperglicemia pós-prandial, ou seja, aquele pico de glicose que você tem depois de se alimentar, que vai te levar a um pico de insulina, vai inibir a liberação de grelina, tá bom? Só que esse pico de glicemia que te dá um pico de insulina é problemático, porque assim que cai, vai ter
de novo a sinalização da fome. Então é importante que não se tenha um pico de insulina, que se tenha um aumento de glicose, um aumento de insulina lentos e constantes, porque aí o paciente vai demorar mais para ter fome outra vez. Tá, então se ele come, ele faz um pico de glicose, faz um pico de insulina, então ele tem um pico de saciedade ali. Imediatamente aquilo cai, as duas coisas, você passa a ter a sinalização da fome de novo. Tá? Isso é o que fazem alimentos de alto índice glicêmico. Então você libera muito rápido a glicose e ela acaba muito rápido também. Ao passo que se você utiliza alimentos de índice glicêmico menor, você vai liberar mais devagar a glicose, mais devagar a insulina e vai manter a sensação de saciedade por mais tempo. Tá? Por isso que fruta é o pior lanche possível para um paciente, dieta, ou para qualquer um. Você come uma fruta agora, pura, só ela, daqui a meia hora você está morrendo de fome. Porque ela libera muito rápido a glicose, que vai liberar muito rápido a insulina e vão cair muito rápido as duas. Então, se você vai usar uma fruta como lanche, como refeição, você tem que adicionar essa fruta a alguma coisa que diminua a velocidade da liberação da glicose. Tá? Então, algum tipo de fibra insolúvel, proteína, gordura. Então, em vez de só fruta com alguma castanha, fruta com iogurte, com algum queijo, alguma coisa do tipo. Tá? Senão a pessoa vai morrer de fome outra vez. Que é o que está nesse slide. Então, mudanças agudas e crônicas do estado nutricional alterando grelina. Jejum prolongado e hipoglicemia, obviamente, aumentam a grelina. Depois da refeição ou administração diretamente de glicose no sangue, ela vai cair, tá? Então, dependendo do tipo de nutriente, você vai ter esse aumento, essa diminuição de formas diferentes, tá? Não é exatamente a quantidade de calorias do que a gente acabou de ver no último slide, tá? É o tipo de alimento que vai te dar essa caloria. Tá bom? Então, proteínas e lipídios é muito melhor para você manter o paciente por mais tempo em saciedade do que o carboidrato, tá? Bom, aqui em resumo, a atividade orexígena da grelina, tá? Ela tem a ver com o controle da secreção ácida do estômago, então estimula a secreção e a motilidade. Ela tem influência na função endócrina do pâncreas, obviamente insulina, e metabolismo da glicose, também obviamente insulina. Papel da sinalização dos centros hipotalâmicos, que regulam a ingestão alimentar e o balanço energético, principalmente o AGUT, o neuropeptídeo Y. E se você administrá-la perifericamente ou direto no cérebro, ela vai reduzir a oxidação de gorduras, aumentar a ingestão de alimentos e a formação de tecido adiposo, tá? Então, obviamente, ela é anabolizante, tá bom? Como qualquer orexígeno. Aqui apenas listando os neuromoduladores que vão sinalizar na via da leptina. Tá? Da insulina também, aqui não tá, mas é. A sinalização da insulina também é modulada por esses mesmos compostos. Então, os neurônios da PONC, próprio melanocortina, hormônio estimulante de melanócitos, transcrito relacionado com cocaína e anfetamina, tá? Que vão ser anorexígenos. E os orexígenos, que vão desenvolver o apetite, neuropeptídeo Y, o AGUT, tá? O peptídeo relacionado ao AGUT, que vai te levar ao aumento de ingestão, tá? O resumo, então, do que a gente viu até agora. Em termos de tratamento, a gente tem sempre que buscar
não colocar o paciente na síndrome metabólica, então evitar que ele entre nela, e ele estando nela, obviamente, tirá-lo dela. E o que é a síndrome metabólica? É o que se chamava antigamente de quarteto da morte. Então, hipertensão arterial, intolerância à glicose, que pode te levar ao diabetes tipo 2, excesso de triglicérides e pouco colesterol HDL, tá? Isso coexistindo no paciente, tá bom? Então, hoje em dia se considera que a obesidade deflagra essa situação. Então, mais importante do que nunca é não permitir que o sobrepesado fique obeso, tá? E se ele está obeso, tirá-lo da obesidade o mais rapidamente possível. Que o problema não é a obesidade. O problema é a hipertensão, o diabetes tipo 2. Tá? Então, o paciente não deveria poder entrar nessa situação. Ele teria que ser tratado antes. Aqui só como ilustração estão os parâmetros, tá, que permitem que você defina a síndrome metabólica, que você faça um diagnóstico. Então, a circunferência abdominal, que hoje em dia já está maior do que isso, já não é nem 80 nem 90, é 90 em mulher, 110 em homem, tá? Aqui estava entre 80 e 90, 80 para mulheres, 90 para homens, mas hoje em dia se considera mais já. Nível de triglicérides, de colesterol HDL, níveis de pressão aqui 13 por 8,5 PA, isso já está caindo, tá? Hoje em dia já se considera 12,5 por 8,5. E a glicose em jejum, tá? Que era o limite 100. Hoje em dia já está se considerando 120, tá? Em alguns lugares. Mas, então, parâmetros que te permitem um diagnóstico. Falando de paciente obeso, hipertenso, se percebeu quase que a mesma coisa que se percebeu no paciente com sobrepeso. Então, você reduzir 10% do peso corporal traz para ele todo o ganho metabólico e cardiovascular que ele pode ter, tá? Então, aqui você percebe o quão prevalente é o benefício de se reduzir o paciente de 10% do seu peso. Mas, de novo, ressaltando, de maneira que ele consiga manter, pelo menos no médio prazo. Ou seja, o mais lentamente possível, tá? E também manter esse paciente sempre ativo, porque o sedentarismo, ele é pior do que a obesidade, tá? Em termos de perdas de saúde. Aqui, mostrando as evidências clínicas do que eu falei para vocês, do fato de que quanto mais depressa você perde o peso, mais depressa você ganha o peso de volta. Então, é interessante que você consiga emagrecer o paciente o mais lentamente possível, porque aí diminui bastante o risco de ele recuperar o peso no médio prazo. Quando a opção for tratar com medicamentos, quais opções você tem? Drogas serotoninérgicas, então antidepressivos que aumentam serotonina. Um derivado desses antidepressivos que aumenta a serotonina e noradrenalina, que é a sibutramina. E o inibidor de absorção de gorduras, que é o orlistat, o xenical, tá? Temos drogas termogênicas, como efedrina, cafeína, aminofilina, que funcionam muito pouco, mas, enfim, você consegue usar para aumentar o metabolismo. Os agonistas do GLP-1, como a liraglutida, e vários outros que nós vamos ver, tanto drogas mais recentes, quanto anfetaminas que entram e saem da terapêutica, ao bel prazer da Anvisa, e algumas drogas usadas off-label. O que é off-label?
você não tem essas drogas na diretriz do tratamento da doença, tá? Na diretriz oficial. Mas o pessoal vai usando e vai relatando as respostas e já tem evidências clínicas de que funciona. Então você utiliza mesmo estando fora da diretriz. Bom, aqui as anfetaminas e os derivados, tá? Femproporex, Mazindol. A gente tem o modafinil aqui, a gente tem o metilfenidato, a Ritalina. São drogas que aumentam a noradrenalina e dopamina. Vão estimular diretamente o centro da saciedade. Tá? As anfetaminas já foram retiradas, agora estão de volta. Eu nem mudei o slide, porque provavelmente até o fim do ano vai de novo ter a retirada. Mas por quê? Em primeiro lugar, porque elas vão induzir aumento de pressão arterial, por causa dessa noradrenalina ali que está liberada, tá? Que não é só do cérebro, libera também na periferia, inclusive do coração. E você tem um aumento de dopamina te levando a um potencial de abuso aqui importante, porque vai te dando prazer. Dopamina no sistema límbico ativa a cascata da recompensa. Então essas drogas vão aumentar a dopamina no sistema límbico. Então, por aumentar a pressão arterial, se teu paciente já é hipertenso, ele pode morrer. E por ter um potencial de abuso que pode levar o paciente a abusar dessas drogas, elas são bem pouco úteis, tá? Principalmente porque elas não permitem a manutenção do peso nem no curto prazo, que dirá no médio. Tá? Por quê? Você está estimulando o centro da saciedade com essas drogas. Na hora que você tira, o paciente vai conseguir estimular com o que o centro da saciedade? Se ele não tem mais a droga, ele vai comer. Então ele vai engordar super rápido outra vez, tá? Foi se percebendo também que antidepressivos, principalmente os SSRI, aqueles que aumentam a serotonina, impedindo sua recaptura, nos primeiros meses de tratamento, na maior parte dos pacientes, induziam o efeito anorexígeno, diminuíam o apetite. Só que esse efeito, depois dos primeiros meses, ele ia diminuindo. Tá? Então, em 6 meses, 8 meses, esse efeito terminava. Mas se chegou à conclusão de que se fossem buscadas drogas que atuassem do mesmo jeito que essas, mas aumentando também a noradrenalina para estimular o centro da saciedade diretamente, poderia ser uma boa ideia. E foi o que aconteceu. Esse tipo de estudo levou ao desenvolvimento da sibutramina, que ela vai atuar inibindo recaptura de serotonina, mas também de noradrenalina. Então você tem esse efeito anorexígeno e você tem também um efeito termogênico. Então você estimula o metabolismo que vai te gastar calorias, tá? Muito não é o suficiente para emagrecer a pessoa se ela não fizer uma dieta. Mas você tem um efeito estimulante de metabolismo, tá? O que essa droga vai fazer? Ela vai permitir que o paciente siga uma dieta, porque ele vai diminuir o componente comportamental que o leva a se superalimentar. Tá? Então a serotonina vai fazer isso e a noradrenalina vai atuar lá no centro da saciedade diretamente. Então você tem esses dois efeitos. Tá? Em média, o paciente que emagreceu com sibutramina, ele consegue manter o peso pelo dobro do tempo que ele fez o tratamento. Se ele passou 1 ano e meio usando sibutramina, ele consegue, em média de 3 anos, manter o peso, tá? Mas como acontece com os antidepressivos serotoninérgicos, o efeito da sibutramina também vai diminuindo com o tempo. Só que aí é muito mais tempo, tá? É 2 anos, 2 anos e meio, até realmente perder o efeito naquele paciente. Droga que é muito utilizada, embora ainda seja off-label, ela não está na diretriz de tratamento da obesidade, é o topiramato. O topiramato, ele é um anticonvulsivante
Ele é usado em epilepsia, mas hoje em dia ele é muito mais usado no controle da obesidade e na prevenção da enxaqueca. Tá? O que ele faz? Ele reduz a sensação de sabor, ele faz o paciente ter aversão à comida, ele tem nojo da comida, ele tem perda da sensação de fome e uma pequena redução dos níveis de glicose circulantes. Por que ele faz isso? Só Deus vai saber, tá? Porque o único mecanismo de ação dele que se conhece é o mecanismo anticonvulsivante, que é facilitar a ligação do GABA ao receptor do GABA, então é o depressor central. Agora, como ele atua no metabolismo, é só Deus que sabe por enquanto. O que se sabe é que esses efeitos que estão nesse quadrinho laranja existem, embora ainda não se explique por que eles acontecem, tá? Mas eles acontecem. É uma droga que é bastante útil, inclusive no rato. Eu mesma, alunos meus já fizeram vários experimentos com topiramato no comportamento alimentar de ratos, e os ratos emagreceram. Tá? Então não tem muito a ver com efeito placebo nem com nada. Mas ainda não se conhecem os mecanismos exatos pelos quais ele está atuando. Como o topiramato é um depressor, então ele dá muito sono, tem pacientes que não conseguem usar por causa da sonolência. Nos Estados Unidos existe o Ximia, que é uma associação do topiramato, mais uma anfetamina, que é a fentermina. Então, ela tem um efeito estimulante que impede que o topiramato induza sono. E como você está usando o topiramato para fazer o sinergismo, você pode usar pouca anfetamina. Então, aquele efeito da pressão arterial e do potencial de abuso diminui bastante, tá? No Brasil, isso aqui ainda não se usa, mas nos Estados Unidos existe esse medicamento. Tá? Aqui, se você for usar, você vai ter que prescrever os dois separadamente. Bom, aqui o Orlistat, o Xenical, ele é um derivado da lipistatina. O que é a lipistatina? É uma substância que a gente produz no organismo que inibe a lipase pancreática, que é aquela que vai quebrar os ácidos graxos, os lipídios, aliás, em ácidos graxos e glicerol. Ou seja, você não absorve mais o ácido graxo, tá? Ele vai sair das fezes e, como é um lipídio, ele vai acumular muita água ao redor dele e o paciente acaba tendo diarreias. Então tem que tomar cuidado, explicar para o paciente que não é porque ele está tomando Xenical que ele vai se ensandecer, vai comer gordura, feito um louco, porque depois sai. Depois sai. Só que ele pode ter uma diarreia tão forte que ele pode entrar em coma. Tá? Então ele vai desequilibrar todo o balanço hidroeletrolítico. Normalmente, quando você vai usar o Xenical, você indica para o paciente não passar de 30% de lipídios na refeição. Tá? O máximo de lipídios na refeição que ele vai submeter ao Xenical é 30%. Então ele vai tomar o medicamento e depois de meia hora ele já pode se alimentar, que ele não vai absorver o lipídio. Aqui, o grupo mais promissor hoje em dia para o tratamento da obesidade, que são os agonistas do receptor GLP-1, tá? Se vocês se lembram, o receptor GLP-1 é o receptor das incretinas. Bom, o que acontece então? A insulina não, a glicose, vai ali no intestino, ela é liberada do alimento, ela bate nesse receptor, imediatamente você tem uma liberação de insulina, tá? Então você precisa do GLP-1, que é estimulado pela glicose que passa no intestino, para você ter um aumento de insulina. Só que quando você está usando um agonista sintético, você tem uma absorção lenta, ao contrário da glicose, que é imediata. Ou seja, em vez de você liberar a glicose em pico, e na hora que ela cai, você morrer de fome de novo, você libera aos poucos, porque a absorção é lenta, e a liberação da insulina também é lenta.
tá? E você também tem uma degradação menor desse agonista pela enzima que degrada a incretina, que é a DPP-4, tá? Então, é uma grande vantagem. Você vai atuar no receptor de incretina como se fosse açúcar, como se fosse glicose, liberando insulina, só que liberando de uma forma muito mais lenta e mantendo a sensação de saciedade por muito mais tempo. O que a gente tem na terapêutica é a liraglutida, que é a Victoza. Então ela vai circular muito mais do que a própria glicose, tá? Vai ter o efeito incretina normal. Vejam, a glicose tem um efeito no máximo em 3 minutos, o efeito de saciedade dela. Agora, quando você está usando a liraglutida, você vai ter 24 horas, em média, com a insulina constante no teu organismo, tá? Além do que, ela vai melhorar a função das células beta, produzindo insulina só quando você tiver com a glicose elevada, com a glicemia elevada. Você vai ter uma inibição do apetite, justamente por esse efeito de insulina sendo liberada de maneira constante. Pelo mesmo motivo, você retarda o esvaziamento do estômago, porque você não tem o sinal de que você está precisando de energia. E você reduz diretamente a pressão arterial e o nível de triglicérides, tá? Mas pouco, aí o efeito realmente é discreto. Você tem uma redução importante do colesterol LDL e da proteína C reativa, ou seja, o risco cardiovascular cai bastante quando você está utilizando liraglutida, tá? Hoje em dia, o maior problema da liraglutida é o preço dela. Para você usar isso no diabetes de forma crônica, são poucos os pacientes que conseguem fazer frente a isso, porque ele vai ter que comprar, o SUS não vai nunca fornecer um troço desse. Agora, na obesidade, a dose ainda tem que ser maior, ele tem que se injetar mais. Tá? Normalmente 2 ou 3 vezes por dia o paciente vai ter que tomar uma injeção disso. Então é muito complicado ele pagar por esse medicamento. Ele podendo pagar, esse medicamento sozinho, ou ele associado com xenical, são as melhores intervenções metabólicas para você diminuir o peso e manter esse peso no longo prazo. Tá aqui só para mostrar o efeito incretina, mas aqui incretina mesmo, tá? Não liraglutida. Então é a glicose, quando bate no intestino, atua no receptor GLP-1 e desencadeia um pico de insulina. Esse pico de insulina vai, se o paciente não tiver resistente, pegar a glicose e colocar dentro da célula para ela ser utilizada. Tá? E aí ela vai cair. Então a glicose cai, a insulina cai, e aí você tem de novo a sensação de fome. Tá? Aqui pelo gráfico vocês percebem, em cerca de 1 hora você já está perdendo todo o efeito da glicose, o efeito sacietogênico dela. Então começa a te dar fome outra vez, cerca de 1 hora, 1 hora e meia depois que você comeu. Se você utiliza a liraglutida, já não, tá? Esse efeito passa até 24 horas no teu organismo, então a insulina vai sendo liberada bem devagarzinho. Bom, aqui como a gente já viu, ações do sistema incretina e dos agonistas, como a liraglutida. Então, proteção cardíaca, aumento da sensibilidade à insulina no músculo, diminuição da produção de glicose no fígado, porque está estimulando o receptor como se fosse a glicose, aumento da secreção de insulina, aumento da biossíntese da insulina, proliferação de célula beta, diminuição da apoptose, óbvio, das células beta, porque está proliferando, neuroproteção, diminuição do apetite e diminuição do esvaziamento gástrico, tá? Isso a incretina, tá? O peptídeo, o glucagon-like. Bom,
Agora, os agonistas desse receptor fazem a mesma coisa, só que essa liberação de insulina é lenta, tá? É bem mais lenta do que quando você joga lá dentro a glicose. Aqui mostrando tanto o Orlistat quanto várias doses de liraglutida na manutenção do peso obtido. Então aqui você tem a diminuição do peso corporal e aqui embaixo você tem o tanto de semanas em que esse peso continuou sendo mantido. Então o emagrecimento ele é mais rápido nas primeiras semanas, depois ele vai tendendo a se manter. Aqui não está representado, mas se você adiciona liraglutida ao Orlistat, então você está atuando no metabolismo da gordura e no metabolismo do carboidrato, do açúcar, você tem um ganho ainda maior em termos da perda de peso e em termos do tempo em que você consegue manter o peso adquirido. Tá? Então, em termos metabólicos, essa é a melhor opção. Tá? Em termos comportamentais, de mudança de comportamento alimentar do paciente, o melhor até hoje ainda é a sibutramina. Aqui uma droga relativamente recente, tá? 2012, para medicamento, 8 anos não é nada, praticamente, que é a alocarcerina. Então, o que ela vai fazer? Ela vai atuar nos receptores de serotonina do tipo HT2C, tá? Como se fosse a própria serotonina, ela é um agonista. Então, ela é uma modificação molecular da fenfluramina, que era muito utilizada junto com a fencanfamina. Então, era fenfen, chamava nos Estados Unidos. Era uma anfetamina e essa fenfluramina que aumenta a serotonina, tá? A alocarcerina só aumenta. Aumenta não, ela age no receptor HT2C como se fosse a própria serotonina. Então, ela consegue manter o paciente aderido à dieta. Então, você diminui principalmente a ansiedade do paciente em relação ao alimento. Então, ele vai conseguir aceitar a dieta e vai conseguir fazer a dieta, tá? Uma coisa interessante é que um antidepressivo recente, que é a agomelatina, que é agonista da melatonina, regulando então o sono vigília, e também agonista desse HT2C. Então é interessante que se comece a verificar se a agomelatina também tem algum efeito na redução de peso. Isso eu tenho também grupos de alunos meus fazendo no rato, vendo se a agomelatina tem esse efeito e se ela aumenta os efeitos de outras drogas que a gente pode usar, como antidepressivos, como sibutramina, para ver se você consegue um sinergismo, tá? Se a alocarcerina funciona, a agomelatina tem que funcionar também, porque ela também age nesse receptor. Então é uma outra linha que a gente pode partir para pesquisa. Tá aqui novamente a alocarcerina, tá? O Belviq dos Estados Unidos, que é o agonismo do HT2C. Então você tem a sensação de saciedade ativada, então ele estimula o centro da saciedade e obviamente vai te diminuir o centro, vai te deprimir o centro da fome, tá? Por efeito, por ação do receptor de serotonina HT2C. Aqui a gente tem um medicamento que ainda está em ensaio clínico, que é o adipodite. Então, é um peptídeo que você injeta diretamente na gordura abdominal, diminuindo a vascularização dessas células. Então, você mata as células adiposas por diminuição da circulação de sangue ali. Tá? Então, é uma droga que seria antiangiogênica de alguma maneira. Tá? Tem que ser administrado, olha, como na foto, no local onde você tem a gordura.
Então, ó, ele não tá na fase clínica 1, mas já deve estar na 3 hoje em dia, que eu não mudei aqui no slide, mas ele tá ainda em ensaio clínico. Ele não tem efeitos centrais. Ele age só diminuindo a vascularização do tecido adiposo, tá? Obviamente, diminuindo a resistência à insulina, diminuindo a produção de leptina, que está matando as células adiposas, tá? Só que ele é nefrotóxico. Então, até hoje ainda, não se conseguiu uma alteração de dose, uma alteração de posologia, de forma farmacêutica, para tornar essa nefrotoxicidade menor, tá? Mas é um peptídeo nefrotóxico, então tem que ser feita alguma modificação para que ele consiga ser usado com mais segurança. Bom, aqui finalmente as drogas que são utilizadas bastante, inclusive no tratamento da obesidade, só que não estão na diretriz oficial, tá? Nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem em lugar nenhum. A bupropiona, que é um antidepressivo, SDRI, então ele aumenta bastante a dopamina no cérebro, e é uma droga que a gente usa em compulsão, tá? Por comida, aqui no caso, por cigarro, tá? Então, antidepressivo que vai agir principalmente no componente compulsivo. A naltrexona, que é o antagonista opioide, que vai te tirar o prazer do comportamento alimentar. Então, você está diminuindo a dopamina do sistema límbico, diminuindo a recompensa, diminuindo o prazer. Mas o problema aqui é que essa droga é muito emética. Tem pacientes que vomitam tanto que não conseguem continuar utilizando ela. A agomelatina, como eu falei para vocês, talvez funcione, como ela é um agonista HT2C, ela talvez funcione. O Ramelteon, que é um agonista apenas da melatonina, pode ser uma droga que talvez seja útil para tentar amplificar os efeitos de outras, principalmente porque ela regula o ciclo de sono e vigília, que acaba estando bem relacionado com o componente alimentar. O Suvorexan, que é o antagonista dos 2 receptores de orexina. A orexina é uma substância que a gente produz no organismo, que faz também um balanço cronobiológico com a melatonina. Então a gente libera essa orexina de dia para manter a vigília e para desencadear o comportamento de busca de alimento, para desencadear a fome. Tá, essa droga vai fechar os 2 receptores de orexina. Ela é usada como hipnótico, tá? Nos Estados Unidos. No Brasil ainda a gente não tem ela no mercado, na terapêutica, embora a gente tenha acesso a ela para pesquisa, tá? Por R$800 o grama, pelo amor. Mas assim, existe uma chance dessa droga funcionar, tá? Eu também tenho uma aluna minha que vai fazer esse experimento, acho que agora esse ano ainda, para a gente verificar o Suvorexan no comportamento alimentar dos ratos. E os antagonistas do SGLT2, então, que são as glifosidas, empaglifosida e as outras todas, que por esse esqueminha aqui da direita, tá relembrando vocês que aumenta a excreção da glicose, a excreção renal, tá? Então, eles têm um mecanismo da perda de peso e, teoricamente, podem ser utilizadas para isso.